Bom dia, meu povo, gente boa. Eu estou aqui para comentar as últimas notícias da política. Dessa forma, bem-humorada, leve, para que você não fique com o dia tão estragado. O objetivo é só estragar só um pouquinho, só. E vou começar estragando, mostrando aqui a fala do execrável, inominável, inviajável. A fala de uma pessoa que não muda. E quando a pessoa não muda, isso é prova de que ela não tem inteligência. Bolsonaro é essa pessoa. Se pegarmos o Bolsonaro que queria explodir o quartel, se pegarmos o Bolsonaro, aquele que disse certa feita que se fosse presidente daria o golpe no dia seguinte, se pegar aquele cara e só envelhecer ele, é o mesmo, exatamente o mesmo medíocre de sempre. Ele está com a narrativa de que o STF está reelegendo o Lula e que isso é um desastre para o Brasil, tem que ser feito alguma coisa. Porque se não for feito alguma coisa, o que vai ser do Brasil? Vou mostrar para vocês aqui. De acordo com a decisão final do que o Supremo já decidiu, Está preso já. realmente vai ser complicado a eleição. É complicado. Se prepara o ambiente, se o Lula é candidato, vai ser eleito. Vai ser eleito. Na minha campanha, eu fui impedido preventivamente de ligar a luz. Isso. Então, gente, o que ele está falando? Está falando que é preciso uma intervenção. Um golpe em cima do Supremo para evitar a reeleição do Lula. Agora, isso seria uma fala cogitável? Talvez em hipótese alguma numa democracia. Mas, ainda que o Brasil estivesse indo mal, que não é verdade, estivéssemos passando por uma crise, isso não é verdade. Está tudo estável. Tudo estável. Diante do que a gente viu, as pessoas na fila do osso, as pessoas comprando espinha de... Nossa, e o mercado é maravilhoso, né? O mercado se aproveita da desgraça, né? Ah, o povo tá sem dinheiro para comprar carne. Vamos vender espinha de peixe. Ah, o povo não tá conseguindo. Vamos vender pele de frango. Estamos vendendo pele de frango. Ah, o povo tá querendo osso. Vamos vender ossos. No governo dele. O Lula chegou e levantou o Brasil. Aí o cara fica com essa narrativa. Ah, porque se o Supremo... Gente, eu quero falar sobre tudo isso, mas antes eu vou pedir a você. Por que não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal. Venha fazer parte disso. Venha, seja membro do canal. Se você puder, nos ajude nessa chavinha aqui, que a gente precisa dessa ajuda. Se você pode, tá? Ajuda a manter esse canal. Tenha esse orgulho, ó. Eu ajudo a manter o canal. Fala isso. Fala isso. Eu sou participante. Se algo de bom está sendo feito através da minha fala, você que ajuda, não só contribuindo, mas ajuda engajando, comentando, curtindo, compartilhando o meu perfil. Se você faz isso, você é participante disso. Eu sou sua voz. Estou aqui e só devo satisfações a você. A mais ninguém. A partido, a ideologia, a nada. Estou aqui por nós, por você, por mim e por todos aqueles que compactuam com a minha fala e se sentem representados pelo que eu estou dizendo. Olha só a fala desse nojento. Ele está falando que vai ficar complicado se ele for preso. Primeiro que ele está se dando muito valor. Nem o mercado quer ele, nem o eleitorado dele quer ele, que todo mundo já percebeu que ele é um covarde. Ninguém está dando a mínima para ele. Já devia estar preso. Mas é claro, né? Como nós não temos um regime autoritário e ele está dentro de uma democracia, está sendo julgado com direito à ampla defesa. Então não tem ditadura do STF. Se fosse assim, a cara não tinha fugido. Eduardo Bolsonaro não tinha fugido. Se fosse uma ditadura mesmo, ele não estaria por aí dando entrevista, né? Então, ele vai preso, mas ele não faz diferença nenhuma, porque o mercado, que é desalmado, já escolheu o Tarcísio. Eu até digo aos meus seguidores aqui, a quem me ouve, está na hora de combater essa cobra que estava lá na passeata de Jesus, Jesus, enrolado na bandeira de Israel, que crucificou Jesus. Olha o nível da alienação desse povo. O povo de Deus matou 18 mil crianças, sem contar as mulheres e civis. Varreu a faixa de Gaza no mapa. É de Jesus. Jesus que pediu. Vá ler o Novo Testamento. Vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios. Eu estudei teologia. Vai ler. Vai conhecer quem foi Jesus. Jesus era praticamente um anarquista. Porque a única lei que ele deixou foi a lei do amor. E ainda disse, quem ama cumpre qualquer lei. Cumpre. Porque respeita, porque tem empatia. Não precisa de lei para quem ama. Isso é ou não é um anarquismo? Não precisa de Estado. É só você amar. Se todo mundo se amar, não precisa de Estado.
Não nos moldes do que prega o neoliberalismo, né? Não, né? Como não existe amor, tem que ter lei. Como não existe amor, tem que ter regulamentação. Como não existe amor, tem que ter leis de trânsito. Aí o cara tem uma motoneta que não se qualifica dentro de um veículo automotor e ele fura o sinal, porque ele não vai ser multado. Eu vi isso ontem. É muito amor, né? Ai, é muito amor no coração. Eu. Gente, tem gente que muda e tem gente que não muda. E isso tem relação direta com inteligência. Bolsonaro é o mesmo quadrúpede de 30, de 40 anos atrás. Pessoas inteligentes, elas vão se adaptando ao meio, vão aprendendo e vão agregando conhecimento, e eu mesmo não concordo inteiramente com o que eu disse há 2, 3 anos atrás. Pode ser que eu assista algum vídeo meu lá do passado e que eu diga, não, peraí, não é bem assim. Porque eu sou uma pessoa que está sempre estudando, sempre aprendendo. Eu tenho noção de que eu conheço uma gota dentro de um oceano de conhecimento. Então, quem pensa assim sempre está aberto. E à medida que você vai para a vida com a mentalidade aberta, você vai aprendendo e vai mudando, vai sendo transformado pelo conhecimento. Basicamente, seres humanos inteligentes são metamorfoses ambulantes. Aí quando o ser humano é um ser desprezível, engessado, travado, cheio de si, que encontrou uma formulazinha e por meio daquela formulazinha teve sucesso, quando a pessoa é assim, ela se mantém dentro daquilo. Tem gente, e hoje esse tempo é o tempo da pós-verdade, né? Essa modernidade líquida. Nesta modernidade líquida é assim, as pessoas elas são cheias de respostas prontas. É bem provável que aqui, enquanto eu estou falando, existam pessoas que estejam pensando, peraí, mas não concordo. Mas não concorda por quê? Eu não concordo. Pode ter entre nós pessoas que vão discordar de cara, sem pensar sobre o que eu estou falando. Este é o grande problema. Porque você pode discordar de mim. Porque eu posso estar errado. Eu posso estar sinceramente equivocado. Sabe aquela pessoa que é sincera, mas ela está enganada a respeito daquilo que ela acredita? Eu posso. Eu sei que eu sou sincero. Agora eu posso estar sinceramente enganado. Portanto, muito me ajuda aí na minha vida pessoas que passaram pela minha vida. Ninguém passou pela minha vida em vão. As pessoas com quem eu convivi, elas trocaram comigo. Porque eu sou assim, eu apresento a minha ideia. Eu ouço a ideia do outro. E se eu for convencido, porque eu estou aberto a ser convencido, eu mudo, eu agrego mais conhecimento e vou me moldando dentro de uma realidade que é mutável. Eu vi empresários, eu assisti uma palestra, e os empresários estavam falando que as leis trabalhistas atrapalham a inovação. Olha como eles são criativos. Olha o nível da inteligência. Ora, precisa flexibilizar as leis trabalhistas para que eles possam criativamente e inovadoramente explorar os trabalhadores. A inovação depende da exploração. Não tem como criar um meio, descobrir um jeito de se ganhar mais sem explorar o outro. Ora, aí é muito fácil, qualquer um. Não preciso fazer um curso de administração para saber que se eu conseguir explorar mais o funcionário, eu vou conseguir ter uma margem de lucro maior. Isso não é para mim inovação. Isso para mim é um caminho fácil de explorar o outro e levar vantagem. Nós vivemos o tempo também das pessoas que pensam friamente, do narcisismo propriamente dito, em que as pessoas estão todas focadas no próprio umbigo. E cada vez mais os que alcançam o sucesso são desprovidos de uma coisa chamada empatia. Então o líder, ele vai crescer no ambiente empresarial na medida em que ele usar os outros de escada sem qualquer remorso. Este é bom, porque ele consegue extrair o máximo dos funcionários e dar o melhor resultado para a empresa. Só que pelo caminho ele passou por cima de pessoas, ele pisou, ele finge que se importa. Olha, eu estou me importando com você. É um manipulador. E nós vivemos o tempo da manipulação. E a manipulação, na mão, na atitude de gente inteligente, mas sem alma, sem empatia, sem consideração pelo outro, que pensa só em si, é um instrumento de escada social.
É um escalador por cima das pessoas, fazendo com que as pessoas pensem que ele se importa com ela. E a gente vê a ascensão desse tipo de líder. Não tem nenhuma inteligência emocional, não tem nenhuma empatia. Ele desmotiva a equipe, mas, entretanto, a curto prazo, dá resultado pela coação, pelo constrangimento, pelo assédio moral. Tá cheio. E na política, muito pior, porque os perversos, pessoas que têm essa personalidade perversa, e dentro dessa personalidade perversa estão os narcisistas, os sociopatas, psicopatas. Dentro dessa personalidade perversa, os perversos gostam, eles apreciam dois ambientes: o ambiente religioso e o ambiente da política. Gente, eu não ia falar sobre isso, mas já estou falando, né? E o que acontece? Por isso que você vê manipulação em grande, larga escala no ambiente religioso, por meio de um líder que muitas vezes nem acredita em Deus, porque se acreditasse teria respeito, não usaria o nome santo em vão, né? Mas ele quer levar vantagem, ele quer ganhar dinheiro, ele vê oportunidade em cima de uma fraqueza, ele percebe a dor, o sofrimento do neurótico, e ele explora esse sofrimento, ele explora essa dor com muita sagacidade e inteligência. E ele parece um líder empático, mas não é. Dane-se você. É esse o pensamento. E na política, entendeu que esse ambiente é procurado por eles? E na política a mesma coisa. Então você tem deputados que estão no 5º, 6º, 7º mandato e não se importa com ninguém. A prova disso é que Bolsonaro pintou e bordou na pandemia. Foi negligente, absurdamente. E não foi impedido, porque o Congresso está cagando. Não estou falando de todos. É bom que você não generalize. Nenhum político presta. Eu tenho visto que a ala progressista de esquerda tem se posicionado contra a corrupção, tem se posicionado contra o corte dos recursos para projetos sociais. A direita não. Então, dentro da política, o ambiente do narcisismo, da sociopatia, os mais sociopatas e psicopatas vão para a direita, porque a direita é mais voltada ao lucro, ao próprio umbigo, quanto a mim, você que se lasque. Você entende? A esquerda é mais pela coletividade, então é natural que os mais humanos estejam à esquerda. Não é que eu seja esquerda, eu sou humanista e por isso me identifico com quem é humano. Mas o que acontece com a sociopatia, o narcisismo, a perversidade no ambiente da política? Acontece o que a gente está vendo, que nunca antes se viu, que é a narrativa construída e mantida. Bolsonaro mesmo, ele mantém esta narrativa de ser uma vítima do sistema. Enquanto que, na verdade, ele faz parte do sistema. Sempre foi um político do sistema, que enriqueceu no sistema, que trouxe os filhos para o sistema, que quando foi deputado, viveu do sistema. E quando se tornou presidente, trouxe para o seu governo o Centrão. Colocou para ser líder da Casa Civil Ciro Nogueira. Trouxe para si, foi pro partido, foi se filiar ao partido do ex-presidiário, ex-ladrão, Valdemar da Costa Neto. Valdemar é um ex-corrupto. Deixa eu esclarecer aqui, porque se eu falar que é corrupto, se eu falar que é ladrão, eu posso ser processado. Porque ele já foi ladrão, mas ele pagou, porque ele puxou uma cana. Depois que ele puxou uma cana, ele não é mais ladrão, a menos que se prove o contrário. Então ele não é ladrão, mas está envolvido com golpistas, porque no seu partido estão todos aqueles que apoiaram o golpe. E Bolsonaro continua defendendo o golpe até hoje, com a narrativa de que o Supremo Tribunal Federal está trabalhando para eleger o Lula. Primeiro ele disse que o Lula não venceu, que houve uma fraude nas eleições. Aí quando confrontado por Xandão, pediu desculpas. Desculpe, eu não quis dizer isso, que você levou o dinheiro, eu não quis dizer, eu diria isso para qualquer pessoa, ou seja, qualquer um que estivesse no lugar do Xandão. Olha como o discurso diz muito da pessoa. Quando ele diz assim, não é pessoal, é porque era você. Se fosse outro, eu falaria a mesma coisa. Ou seja, não é o Xandão que é o ditador da toga, é a função do Xandão que incomoda. Se colocar qualquer um deles, se colocar até o terrivelmente gospel lá, aquele um que foi aquele que se enrola nos papéis e fica querendo defender o indefensável às vezes, né? Aquele lá. O dele, o que ele indicou, o da Damares. Se colocar o do Damares para julgar, eles no dia seguinte vão demonizar
o da Damares. Porque as pessoas só servem para eles enquanto tiverem utilidade. Vejam o que eles estão fazendo com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli pode ter um caráter muito frágil, né? Ela pode ser a maior mentirosa do PL, não sei se era do PL, mas do bolsonarismo. Ela é, sem dúvida, uma das mais mentirosas. Mas todas as mentiras dela foram para favorecer Bolsonaro. Agora o Flávio disse que ela realmente cometeu crime. Bolsonaro já falou que ela não tem nada a ver com ele. Assim foi com Bebiano. Bebiano considerava Bolsonaro como um filho, como um pai, sei lá. Ele tinha a paixão por Bolsonaro. Foi descartado e subitamente morreu. Talvez tenha tomado uma dose daquele remedinho que eles pretendiam dar ao Lula. Você lembra do plano Punhal Verde e Amarelo? O remedinho que causa infarto? Não estou afirmando, mas subitamente morreu sem homenagens. O Adriano Miliciano, amigo pessoal, vizinho, foi morto pela polícia. Então é gente da pesada, gente. E que não se importa com ninguém. Por isso que Bolsonaro, em plena pandemia, ficava lá imitando as pessoas com falta de ar. E não venham me dizer que eu estou tirando do contexto, porque está lá. Não foi uma única vez que ele fez isso. E não foi só o gesto de imitar, foi a negligência, atrasando vacina, divulgando, propagandeando medicamento que não funcionava, comprovadamente ineficaz, que complicava o quadro do doente. Mas eu estava falando das pessoas que não mudam, não é? É fácil você saber se pode investir, apostar em alguém, acreditar em alguém, depositar o seu voto nessa pessoa. Se você percebe mudança. Eu percebo muita mudança para melhor, no Lula. Observe, veja o Lula, toda a trajetória. Depois que ele ficou esse tempo preso, ele saiu de lá mais afiado ainda. Agora, vamos ver uma pessoa que mudou para pior. E uma pessoa em quem eu apostei muito, acreditei muito. Ciro Gomes. Ciro, eu tinha a maior admiração por você. Mas o seu ódio, o seu rancor, tornou você uma pessoa horrível. Apoiando o bolsonarismo no Ceará. Que vergonha, Ciro. Do PDT. Nós, PDT do Brizola. Você. Sai do PDT. Vai logo pro PL. Vai lá. Eles te aceitam lá. Desde que você continue com esse discursinho parcial de ataque ao governo. Sabendo que não tem como governar esse país sem esse Congresso. Que a propósito, esse Congresso nojento. Viu que o Hugo Mota fez? Colocando aquele bolsonarista tal do coronel, um babaca idiota que não diz nada, coisa com coisa, para ser relator da IOF lá. Isso é um ataque rasteiro contra o governo. Lula, tá na hora de ligar o celular, assim como eu tô fazendo, ó. Sentar na sua casa, pega o cachorrinho no colo, sabe, informal, e fala, diz a verdade, porque não tem como negociar com esse Congresso, tem que expor esse Congresso, tem que mostrar a sacanagem do Hugo Mota. Se perder a eleição, perdeu. Mas pelo menos você está dizendo ao povo brasileiro, vai ficar registrado na história. Se você gravar esse conteúdo, falar assim, olha, gente, não tem como negociar com esse Congresso, eles só querem dinheiro. Eles querem emenda. Bolsonaro comprou esse Congresso, emendas secretas. Eu não, comigo não. São canalhas, estão em conluio com o mercado para eleger o Tarcísio. E não se engane, Tarcísio é pior que Bolsonaro. É muito pior. É outro que não tem alma, que não tem empatia. E ainda para piorar a situação, é uma pessoa inteligente. Fiquem atentos, gente. Bolsonaro é cachorro morto. Vai ficar chutando cachorro morto? Tem que combater o herdeiro do seu eleitorado. É esse que tem que ser combatido. Tá bom, gente? Não deixe de ajudar aqui o canal. E muito obrigado por me assistir até agora. E um ótimo meio da semana pro fim. Seja feliz.